Hoje iniciaremos nossa primeira aula de revisão e durante toda essa aula o nosso tema será elétrons. O estudo dos elétrons não é nenhuma novidade para nenhum de vocês, né? Nós estamos falando de elétrons já tem um bom tempo. Desde o primeiro ano a gente vem falando sobre modelos atômicos, vem falando sobre como é o átomo, como é formado o átomo, o que compõe esse átomo, certo? Nós temos aqui ilustrado modelo atômico de Bohr, modelo atômico de Thomson, modelo atômico de Rutherford, modelo atômico de Bohr e o modelo atômico moderno, certo? O modelo atômico moderno, ele não foi tão falado justamente por ser moderno, então todas as explicações em relação ao modelo atômico moderno serão abordadas durante esta aula, justamente por ser estudos, ideias mais avançadas, ok? Mas talvez vocês estejam se perguntando por que tantos modelos atômicos? Por que um só modelo atômico não bastaria para explicar toda essa ideia da formação da partícula? O que acontece? A formação desses modelos é justamente porque nenhum modelo era eficaz, satisfazia a explicação da formação das partículas, da formação da matéria, certo? Não vou falar nesta aula sobre esses modelos iniciais, que é o modelo atômico de Bohr, Thomson, Rutherford, modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Não vou falar tanto sobre eles, talvez eu introduza sobre o modelo de Bohr. Enfim, o motivo de se criar o modelo atômico moderno é justamente, o modelo atômico moderno é esse aqui, tá, gente? É justamente porque os cientistas não conseguiam criar um objeto para que se pudesse localizar a posição de um elétron, para poder calcular então a velocidade desse elétron ali girando em volta do núcleo, tá? Então, justamente por não conseguirem fazer esses cálculos, não conseguirem localizar esse elétron, eles chegaram a uma conclusão então que o elétron é como se fosse uma partícula onda. Você não vai conseguir localizar o seu elétron e muito menos sua velocidade. Talvez você consiga, talvez através dos estudos deles, eles chegaram à seguinte conclusão, que talvez seja possível criar um objeto capaz de identificar a localização desse elétron, mas localizando o elétron, talvez não conseguiria localizar a velocidade. Portanto, seria uma coisa ou outra. Os dois não era possível realizar, tá? Então, eles chegaram a uma conclusão que o elétron é como se fosse, eles imaginaram como se fosse uma luz. Eles relacionaram com uma luz. Quando a gente olha para a luz à noite, para a lâmpada, digamos assim, a gente vê uma claridade em volta dessa lâmpada, não vê? Ela ligada, claro. A gente vê uma luz em volta dessa lâmpada, que é consequência da energia elétrica. Então, eles associaram a eletrosfera como essa energia, essa luz que a gente vê em volta da lâmpada, tá? Eles então chegaram à conclusão que o elétron se comportava daquela forma. Imagina a lâmpada, o seu núcleo, e aquela luz em volta da lâmpada seria ali a localização dos nossos elétrons. Como eu já disse, esse modelo atômico moderno ele foi criado justamente para se explicar a velocidade de posição do elétron. Tá ok? Imagina então, volta a imaginar aí sobre a lâmpada, imagine a lâmpada ligada e imagine aquela luz que está ali em volta dessa lâmpada, que é consequência da energia elétrica. Essa luz em volta da lâmpada, no nosso modelo atômico moderno, dizem que é a eletrosfera, tá? Imaginem só dessa forma.
Para quem está com um pouquinho de dificuldade para associar, nós temos aqui, né, o nosso modelo bem claro. Imagine esse pontinho vermelho à lâmpada. Imagine aquela claridade em volta da lâmpada, a nossa eletrosfera, que está pintadinho aqui de azul, certo? Aqui nessa parte pintada de azul seria o nosso local onde estariam os elétrons, certo? Girando aqui em volta do nosso núcleo, ou em volta da lâmpada, que está pintadinho aqui de vermelho. Todo esse lugar aqui, pintado de azul, ele foi denominado orbital, tá? O orbital, ele é uma região ali no átomo, tá? Especificamente ao redor do núcleo, onde há maior probabilidade de se encontrar um elétron. Ou seja, ele é a eletrosfera. O orbital está ali na eletrosfera. É aquela região, nós mudamos um pouco o nosso foco, deixamos de imaginar o elétron como uma bolinha girando em volta do núcleo, tá? Agora a gente tem que imaginar o elétron como uma energia, certo? Como uma energia que está ali girando em volta do nosso núcleo, ok? E vamos deixar de imaginar um pouquinho, vamos tirar alguns conceitos dos nossos conhecimentos, tirar assim, deixar de ladinho. Por quê? Porque aqui, no caso do nosso modelo atômico moderno, o espaço aqui em volta do núcleo, ele agora será denominado orbital, tá? É a eletrosfera? Continua sendo a eletrosfera? Sim, porque é a região onde vai estar os elétrons. Só que a gente vai mudar um pouco a forma de pronunciar, digamos assim. Agora nós vamos chamar esse espaço aqui em volta do núcleo, nós iremos chamar de orbital. E o que é um orbital? É uma região lá do átomo, tá? Ao redor do núcleo, especificamente, onde há maior probabilidade de se encontrar um determinado elétron, ok? Aqui, concretizando mais os nossos conceitos, vamos fazer algumas comparações. Aqui nós temos um avião parado, helicóptero, como vocês quiserem, helicóptero não, avião mesmo, parado. O que está dizendo aqui para a gente? Quando um avião está com os motores parados, nós vemos as pás das hélices em posições fixas e bem definidas. Está bem parado aqui, certo? Ok. Quando os motores estão funcionando, vemos círculos dentro das quais teremos em qualquer posição a probabilidade de topar com uma pá de hélice, certo? Imagina um ventilador, por exemplo, um ventilador ligado à energia elétrica. Se você colocar a sua mão dentro daquele movimento, você vai se deparar com as hélices daquele ventilador, né? Esses círculos podem ser chamados de orbitais das pás das hélices. Imagine aqui então que esse é o nosso átomo em funcionamento, certo? Imagine que a peça aqui onde são localizadas, são encaixadas as hélices, seja o nosso núcleo, pontinho vermelho não, pontinho azul aqui, ó. Aqui é o nosso núcleo. E em volta desse núcleo nós temos aqui a nossa energia, nós temos aqui os nossos orbitais, que é o lugar onde tem maior probabilidade de se encontrar dois elétrons, ok? Aqui nós temos outro exemplo, tomando como exemplo o átomo de oxigênio, que possui um único elétron na sua distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica a gente vai falar em outra aula, porque este slide já tem bastante informação para vocês assimilarem. Imaginem só aqui então, aqui nós temos o nosso átomo de hidrogênio, aqui o elétron, tá? O elétron está girando em volta do núcleo, não é assim que a gente aprendeu, não é assim que a gente sabe que os elétrons giram em volta do núcleo? Tá, aqui ó, segundo o modelo atômico de Rutherford, o elétron seria uma pequena partícula girando em alta velocidade em uma órbita circular. Então ele giraria aqui formando círculos, certo?
Agora, no nosso modelo atual, no nosso estudo atual, segundo o modelo de orbitais, o elétron é uma partícula onda que se desloca no espaço, mas estará com maior probabilidade dentro de uma esfera, dentro de uma órbita, ok? Concêntrica ao núcleo. Devido à sua velocidade, o elétron fica dentro do orbital, assemelhando-se a uma nuvem eletrônica. Tá vendo a diferença? Aqui a gente imaginava bolinhas, os elétrons, as bolinhas com carga negativa girando em volta do núcleo. Agora vocês precisam imaginar a localização do elétron como uma nuvem aqui girando em volta do núcleo, que seria, no caso, os nossos orbitais. Ok? Como calcular a velocidade e saber exatamente onde se encontra o elétron naquele núcleo não era possível pelos cientistas, ou fazia um ou fazia outro, então eles precisavam ter uma identificação desses elétrons ali do átomo, tá? Daí que vai surgir os estados energéticos dos elétrons, que é o que a gente vê, que a gente estuda em distribuição eletrônica. Essa aula vai ser explicativa, vai ser mais detalhada em relação aos níveis energéticos, subníveis. Ainda não vamos falar do diagrama de Linus-Pauling, tá? Nós iremos falar do diagrama na nossa aula sobre distribuição eletrônica. Primeiramente, esses estados energéticos, eles são uma identificação dos elétrons, tá? Os elétrons são colocados pelo seu estado, pelo seu conteúdo de energia, tá? Os elétrons são distribuídos de acordo com a sua energia, ok? E todo esse procedimento, todo esse processo que a gente estuda, antes disso, foi feito muito cálculo matemático para que fosse possível calcular, para que se fosse possível realizar essa distribuição eletrônica, identificar os elétrons ali que tem naquele núcleo, que tem naquele átomo, suas camadas, tá? Onde eles estão, se estão mais próximos do núcleo, se estão mais afastados. Então, resumidamente, nós vimos lá no diagrama de Linus-Pauling que a gente tinha 7 camadas, certo? Essas 7 camadas estão em volta do núcleo. Para ficar mais fácil de imaginar, vamos pegar o modelo atômico de Bohr, tá? Ficam 7 camadas ali em volta do nosso núcleo. São as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Não são? Essas camadas são conhecidas como níveis energéticos, tá? Essas camadas K até a letra Q são conhecidas como níveis energéticos e também são conhecidas como número quântico principal, simbolizado pela letra M, tá? E o número quântico vai de 1 a 7, ok? Olha aqui o N de número quântico. Podem reparar bem, todos estão distribuídos aqui. Deixar sublinhado de amarelo para que a gente consiga assimilar melhor. Aqui estão os nossos números quânticos principal, tá? Que varia de 1 a 7. Varia de 1 a 7. Temos também os nossos níveis energéticos, que varia da letra K à letra Q, ok? Deixar todos pintadinhos aqui de amarelo para vocês verem que é a mesma coisa. Tudo bem, aqui, como eu disse, os nossos níveis energéticos ou o nosso número quântico principal são aquelas camadas que estão ali em volta do núcleo e cada camada ela suporta uma determinada quantidade de elétrons, tá? Que não vai ser falado agora porque o nosso tema principal é justamente falar sobre o elétron. Ok. Esses elétrons, eles são identificados pelos seus níveis de energia, como eu acabei de falar, e também são identificados pelos seus subníveis energéticos,
tá? Conhecidos também como número quântico secundário ou azimutal, que é, olha aqui, vamos pegar outra cor, subníveis energéticos, conhecidos também como número quântico secundário ou azimutal, simbolizado aqui pela letra L, tá? Em minúsculo. E quem são eles? SP, D e F. Lembram? Esses são os nossos subníveis energéticos. Olham eles aqui. S, P, D e F. Ok? Cada subnível desse aqui também suporta uma quantidade de elétrons, que serão falados um pouquinho mais para frente. Tá ok? Ressaltando algumas partes aqui que ainda não foi dita, reparem o seguinte, aqui nós estamos simbolizando o nosso núcleo. Vou circular ele aqui. Aqui nós temos o nosso núcleo, reparem bem. A primeira camada que vem aqui próximo ao nosso núcleo, que são os níveis energéticos, tá? O primeiro que vem aqui é o nosso nível K, certo? Segundo vem o nosso nível L. Terceiro, o nosso nível M. Não é isso? Percebam bem essa direção aqui dessa seta. Quanto mais nós subimos os nossos níveis energéticos, mais nós aumentamos de energia, tá? Ou seja, aquele elétron que está ali em volta do núcleo são os que possuem menos energia. Assim que nós mudamos de camada, nós aumentamos a nossa energia. Imaginem só. Aqui, vou fazer um desenho. Aqui nós temos o nosso núcleo. Em volta desse núcleo nós temos camadas, não são? Camada K, camada L, camada M, N e assim por diante. Quanto mais nós aumentamos as camadas, quanto mais elétrons são distribuídos nessas camadas, mais energia vai possuir. Como assim? Nossa primeira camada aqui, que é a camada K, ela é fraquinha de energia, justamente porque ela está pertinho do nosso núcleo. Camada L já é mais forte que a camada K em relação à energia. Camada M já é bem mais forte do que camada L e camada K. E camada N já é aquela superior à sua quantidade de energia, tá? Então, será aqui na camada N que nós teremos maior energia, tá? Quanto mais nós crescemos aqui, quanto mais camadas tem esse átomo, maior energia terá, ok? Falando um pouco sobre orbitais, porque anterior havia falado que o orbital é aquela região ali em volta do núcleo, certo? Que está na eletrosfera, com a maior probabilidade de se encontrar elétrons. Isso ficou claro, né? Aqui a gente tem escrito da seguinte maneira: cada subnível suporta um número diferente de de orbitais. Pessoal, não se esqueçam de forma alguma o que é subnível. Nenhum dos outros conceitos, níveis energéticos, não pode esquecer e nem pode confundir. Subníveis foi falado lá atrás, que são aquelas letras S, P, D e F. Porém, essas letras, elas são simbolizadas de forma minúscula, tá? Aqui eu coloquei maiúsculo porque é mais fácil para mim conseguir escrever no slide. E cada letra, cada subnível, ele suporta um número diferente de orbitais, certo?
O subnível S, ele suporta apenas um orbital. Reparam aqui para vocês verem. Um S aqui, ó, distribuído. Um S, apenas um orbital. 2S, apenas um orbital. 3S, apenas um orbital, tá? Subnível S suporta somente um orbital. Subnível P suporta ou comporta, tá? 3 orbitais, ok? Subnível D, 5 orbitais. E subnível F, 7 orbitais, ok? Aqui está bem esclarecido para vocês. Ó. O subnível S só suporta 1, subnível P suporta 3, subnível D suporta 5, e aqui no subnível F ficou digitalizado errado, aqui já falou a nossa quantidade de elétrons, não é. Subnível F, quantos elétrons? Quantos elétrons não, perdão, quantos orbitais? 7 orbitais, tá? Ficou claro? Isso daqui, para a gente chegar ao que nós temos hoje, foi necessário muito estudo pelos cientistas, o que a gente tem é mais mastigado. Tudo isso aqui é baseado em cálculos, tá? Se eu fosse explicar para vocês todos esses cálculos, eu iria confundir muito a cabeça de vocês. Então, o que vocês precisam ter em mente é que os subníveis, cada subnível, ele comporta um número de orbitais, certo? Subnível S, somente um orbital, subnível P, 3 orbitais. E reparem para vocês verem que esses orbitais eles são simbolizados por quadrados, não é? Aqui nós temos apenas um quadrado, aqui nós temos 3 quadrados, aqui nós teremos 5 e aqui 7. Cada quadradinho desse aqui é um orbital. Tranquilo? Olha só, os orbitais, vou mudar de canetinha. Os orbitais identificados pelos números quânticos, eles são conhecidos também como M1 ou M, porque aí vocês podem encontrar em alguma questão pedindo para vocês falarem quantos orbitais tem naquela distribuição eletrônica daquele átomo, certo? Então, eles podem ser chamados, podem ser simbolizados por essas letras, M1 ou M, certo? Durante esse mesmo estudo, chegou-se a uma conclusão de que cada orbital ele suporta somente 2 elétrons. Eu já até citei um pouco disso em sala de aula. Um pouco não, né? Muitas vezes eu falei sobre isso. Olha só, se cada orbital, estou aqui, tá, gente? Acompanha aí. Cada orbital comporta ou suporta no máximo 2 elétrons, certo? Então vamos pensar da seguinte forma. Nós temos aqui o subnível S, certo? E o subnível S já foi dito para a gente que ele só comporta um orbital, não é isso? Só tem um quadrado aqui, então somente um orbital. Esse aqui é a nossa simbolização do nosso orbital, esse quadradinho aqui. Então, se cada orbital suporta 2 elétrons, então aqui nós teremos 2 elétrons, não é? Não é isso? Subnível S, somente quantos elétrons? 2. Não é isso? Então, aqui, no subnível P, nós temos aqui 3 orbitais. Cada um suporta 2 elétrons, tá? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Por isso, é chamado de P6, certo? Subnível P, 6 elétrons. Tranquilo? Então, vamos aqui para o nosso subnível D. Nós temos 5, né?
5 orbitais, cada orbital suporta 2 elétrons. Para a gente não ficar contando toda vez, o que vocês vão fazer? Vou pegar 5 e vou multiplicar por 2, tá? 5 vezes 2, 10. Não é isso? Então, o subnível D, quantos elétrons? 10 elétrons, ok? E aqui, no nosso subnível F, nós temos quantos orbitais? 7 orbitais. Cada orbital suporta 2 elétrons. Então, o que nós temos que fazer? Pegar os nossos 7 orbitais, multiplicar por 2, vai dar quanto? Que 2 feio, né, gente? Eu vou apagar e fazer de novo. 7 vezes 2 vai dar 14, não é? Então, o nosso subnível F tem quantos elétrons? 14 elétrons. Tranquilo? Então, lá da nossa distribuição eletrônica, quando a gente fala de 1s2, 2s2, 2p6, nós estamos falando justamente isso, da localização do nosso elétron. Aqui, nessa localidade, nós temos o elétron com subnível S, tá? Como exemplo, um subnível S em um orbital que suporta 2 elétrons. Tranquilo? E assim serve para os outros. Pessoal, para quem imagina aí essa questão de cargas elétricas positivas e negativas, com certeza deve estar pensando da seguinte forma. Kawane, tá bom, um orbital ele suporta 2 elétrons, só que o elétron ele tem carga negativa. Cargas iguais, elas não se repelem? Então, o que vocês acham disso? Daí a gente vem falando um pouquinho sobre spin, tá? O que acontece, pessoal? Realmente, cargas positivas e negativas, elas se atraem. Por quê? Porque são diferentes. Mas cargas iguais, carga negativa junto com a carga negativa, ela vai se repelir, justamente por serem iguais, tá? Por terem energias iguais. Só que o que acontece aqui? Vamos pegar esse exemplo. Se nós temos aqui uma carga, porque a gente não pode imaginar, pessoal, o elétron parado, tá? Porque o elétron ele é uma energia. Vocês lembram? A gente tem que parar de imaginar o elétron como um pontinho, como uma bolinha. Não, agora o elétron é uma energia, tá? E energia não fica parada, ela está sempre em movimento, ok? Então aqui nós vemos um elétron. Percebam essa setinha? Fala que ele está girando para essa direção aqui. A nossa seta fala que ele está girando para essa direção, não é? E aqui também fala que ele está girando para essa direção. Temos aqui 2 elétrons girando para a mesma direção. Por isso eles vão se repelir, tá? Justamente por eles estarem no mesmo sentido, certo? Então, o que acontece? Para que eles não se repilam, não ficam girando para a mesma direção, o que acontece? Nós precisamos mudar aqui? Nós precisamos não. Automaticamente o elétron já muda e o que acontece com ele? Eles já começam a girar, um gira ao contrário, tá? O que acontece aqui então? Um gira para uma direção e o outro gira para outra direção. Automaticamente o elétron faz isso e o que acontece? Ele cria um campo magnético aqui entre os dois, justamente por estarem girando em direções opostas, ok? Resumindo, pessoal, o spin ele é um número quântico, tá? Que foi dado a essa ação. Que ação? Ao invés do elétron ele girar para a mesma direção, ele não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, ele vai criar campos magnéticos em sinais em lugares opostos, e isso vai causar a repulsão, tá? Isso não pode acontecer, e isso não acontece, tá?
E aqui agora, o que acontece para que eles consigam ficar no mesmo orbital? Um elétron, automaticamente, ele muda a sua direção giratória, tá? Ele muda o seu movimento, ok? Ele fica em sintonia com outro elétron que está em orbital, girando, ao invés de girar para a mesma direção, eles movimentam em direções opostas. E isso cria um campo magnético aqui entre eles, tá? E isso impede a repulsão, ok? Tudo isso aqui é chamado da seguinte forma. Eu tenho um elétron, ele é simbolizado aqui por 1 menos 1 sobre 2. E tenho 1 simbolizado por mais 1 sobre 2, tá? O elétron ele tem carga negativa, não é mesmo? Então aqui é o nosso elétron. Esse elétron aqui com carga positiva foi aquele elétron que mudou de direção. Ele mudou o seu movimento para entrar em sintonia com o outro elétron. E ao invés de causar uma repulsão, causar uma atração, um campo magnético que vai ficar ali interligado entre os dois. Claro, esse número de spin aqui, eles falam para a gente, mas como o elétron ele se comporta lá dentro dos orbitais, tranquilo? E esses orbitais estão localizados na nossa região chamada eletrosfera, certo? Neste slide, então, a gente conclui essa identificação do elétron. Nós sabemos, pessoal, que o elétron ele é identificado por 4 números quânticos, tá? O número quântico principal, que são as camadas de energia, tá? Que varia de 1 a 7, camada K, L, M, N, O, P e Q, tá? Esse é o nosso número quântico. Na verdade, as camadas K, L, M até a letra Q são conhecidas como níveis energéticos. O que é conhecido como número quântico são aqueles níveis que variam de 1 a 7, tá? Mas os dois querem dizer a mesma coisa. Também pelo número quântico secundário, tá? Que são os subníveis energéticos, que são as letras S, P, D e F, tá? Pelo número quântico magnético, beleza? Que são os números de orbitais, e pelo número quântico do spin, que é aquela questão que eu acabei de falar sobre repulsão dos elétrons, como o elétron se comporta lá dentro do orbital. Tranquilo? Então, essas são os 4 números quânticos que vai falar para a gente onde o elétron se localiza e como esse elétron deve se comportar, ou vai se comportar, certo? Nós temos aqui, agora, vou mudar de canetinha para ficar mais legal. Nós temos aqui a regra de Hunt, tá? Essa regra funciona da seguinte forma. Nós já sabemos o que é o spin, né? Que é a mudança de movimento do elétron para poder ficar em um mesmo orbital, certo? Dois ficarem em um mesmo orbital. O número de spin também, ele fala para a gente sobre a repulsão, sobre a criação do campo magnético e a ligação desses dois elétrons ali no nosso orbital. Só que essa regra de Hunt, ele fala para a gente da seguinte forma. Essa regra também é conhecida como máxima multiplicidade. O que ele fala para a gente? Quando nós formos fazer a distribuição dos elétrons dentro dos orbitais, que segue essa imagem aqui, tá, gente? Essa imagem aqui, vou até colocar simbolizar ela aqui pela letra verde, que é do que nós estamos falando agora. Quando a gente for distribuir nossos elétrons, nós sempre vamos distribuir inicialmente o elétron com carga negativa, tá? Que é o elétron com a setinha para cima aqui, tranquilo? Então, por exemplo, você tem aqui 3 orbitais. Você primeiro vai distribuir nesses 3 orbitais, tá? Distribui aqui. Distribui uma setinha,
depois você vai distribuir no outro, depois você vai distribuir no outro. Vou desenhar aqui para ficar mais legal. Nós temos aqui, não vai ficar bonito, não vai mesmo. Nós temos aqui a nossa primeira camada. Nós já sabemos que a nossa primeira camada, ela só tem, vou até pintar ela aqui, ela só tem um orbital, não é isso? Então, aqui você vai distribuir um elétron. Para ficar mais claro, pessoal, a gente precisaria fazer uma distribuição eletrônica. Vou explicar da seguinte forma aqui, que já está ilustrado, e quando a gente tiver a aula sobre distribuição eletrônica, a gente vai encaixar todos esses detalhes. O que vocês precisam entender agora é da seguinte forma. Primeiro, você irá distribuir os elétrons com carga negativa, tá? Em todos os orbitais. E depois, você irá distribuir aqueles com sinal positivo, que é o elétron que mudou seu movimento, tá? Em todos os orbitais. Essa parte aqui, gostaria somente que vocês tivessem um conhecimento de como é feita essa distribuição, certo? Que primeiro nós distribuímos os elétrons negativos com as setinhas direcionadas para cima e depois a gente vem encaixando os elétrons com a carga positiva, certo? Direcionados com a setinha para baixo. Tenham isso em mente, nós temos uma lista de exercícios para resolver ainda. Eu vou resolver essa lista de exercícios e em algumas questões eu vou tentar encaixar essa distribuição de elétrons nos orbitais. Tranquilo? Se não, se eu for explicar aqui agora, nesse material, vai ficar um pouco confuso, vai bagunçar um pouco a cabeça de vocês, então eu não quero fazer isso, certo? E outra coisa, eu estou aqui só com o meu mouse, eu não consigo escrever direito, não sai legal, a gente iria perder muito tempo. Eu vou providenciar uma forma de fazer essa correção de exercícios para vocês de uma forma mais clara, que vocês consigam entender de verdade, tá certo? Dando continuidade aqui, vamos voltar depois nessa parte da regra de Hunt, tá ok? Uma parte aqui muito importante que é cobrado muito em exercícios, tá? Que são os elétrons de maior energia e de menor energia. Mudar a canetinha para não ficar confuso. Olha só, o elétron mais afastado do núcleo, percebam bem, o elétron mais afastado do núcleo é chamado de elétron de valência, tá? Esse mesmo elétron, ele possui maior valor do número quântico. Lembram lá do número quântico? Que são aquelas camadas? K, L, M, ou então a numeração de 1 a 7, tá? E geralmente não, todas as vezes esse elétron de valência, que é o elétron mais afastado do núcleo, ele é a nossa última camada a ser distribuída, a nossa última camada eletrônica a ser distribuída, tá certo? Olhem aqui. Nós temos a distribuição de um elemento qualquer aqui, tá? Vamos fazer essa distribuição também, não se preocupem neste momento. Nós temos aqui a distribuição de um elétron. Nós temos aqui um S2. Por que um S2? Eu não estou vendo 2. Olha só, nós temos um S, um orbital com 2 elétrons. Então, um S2, tá? 2S, 2, 2P6. Os orbitais estão todos completos, certo? Tem 2 elétrons em cada. Nós já fizemos esse cálculo anteriormente. 3S2, 3P6 elétrons tem aqui. Podem contar se vocês quiserem. 4S2, certo? E 3D1. Tranquilo? Tá vendo só um elétron aqui? Pois é. Percebam bem, então, que a nossa camada, vou pegar aqui azul, a nossa última camada a ser distribuída foi a camada 4S. Quando a gente coloca essas camadas em ordem,
Nossa última camada a ser distribuída vai ser a camada 4s, tá? Iremos também rever tudo isso lá na correção do exercício. Temos aqui nossa última camada 4s. Então, a nossa última camada é onde está o nosso elétron mais afastado, tá? Então, esse é o nosso elétron de valência, tá? 4s2, 4s2 é a nossa camada que está o nosso elétron de valência, tá? E quantos elétrons de valência nós temos nessa camada? Alguém sabe? 2 elétrons, tá? Primeiro, pessoal, o 4, ele simboliza o nosso número quântico, tá? Que são as nossas camadas, tranquilo? Se vocês voltarem um pouquinho o slide, voltarem um pouquinho o vídeo, nós vamos ter lá assim, ó, nós temos camada K, camada L, camada M e camada N. Cada camada está relacionada com o número quântico. Camada K é o número 1, camada L é o número 2, e assim subindo. Camada M é o nosso número quântico 3, tá? E por fim, o nosso nível N, que é a nossa camada, vai ter o número quântico 4, tranquilo? Então, aqui nós temos o 4, o nosso número quântico, tá? Que está relacionado à nossa camada que vai de K até a letra Q. Nós temos o S, que é o nosso subnível, aquele lá que comporta determinado número de orbitais, tá? E o nosso S o nosso 2 aqui vai ser o número de elétrons que tem nos orbitais comportados no subnível, tá? Ficou confuso? Olha só, percebam bem que o orbital S, ele só suporta, o subnível S, ele só comporta um orbital, e cada orbital só comporta 2 elétrons. Se o subnível S comporta somente um orbital, consequentemente será distribuído 2 elétrons nesse orbital, tá certo? Portanto, o que eu quero que vocês compreendam aqui nessa parte é que o nosso elétron de valência é aquele elétron mais afastado do nosso núcleo, ou seja, é aquele elétron distribuído na última camada de energia. Lembrando que para vocês identificarem essa última camada, vocês precisam sim organizar suas camadas. Essa questão também será abordada na aula sobre distribuição eletrônica. Tranquilo? Elétron mais energético. Vamos avançar aqui um pouquinho. Elétron mais energético, pessoal, é aquele elétron com maior energia. Como assim maior energia? O que vocês têm em mente aí? Olha só, o elétron mais energético é aquele que possui nível ou subnível de maior energia. Percebam bem que aqui nós estamos aumentando a nossa energia. Não está aumentando? Então, quanto maior o nível, maior a energia, não é? Quanto mais você subir as camadas, quanto mais você passar as camadas, maior energia terá aquele átomo, certo? O nosso elétron mais energético aqui no caso, vai ser o nosso elétron aqui do subnível D. Mas eu não estou entendendo, Caoli, porque como assim? Olha só, vou apagar aqui,
eu ver se tem como apagar. Tem, apaga. Um macetinho para vocês. Para vocês saberem o elétron mais afastado do núcleo, vocês precisam organizar, tá? Vocês precisam organizar suas camadas, deixar elas de acordo com as suas camadas, tá? Aqui, para vocês identificarem o elétron mais afastado, organizem suas camadas. A última camada a ser distribuída vai ser a camada com os elétrons mais afastados. Tranquilo? Esse é o macete para vocês. E aqui, para nós identificarmos o elétron mais energético, não faça a organização. Não faça a organização, tá? Não faça a ordem. O seu último nível distribuído aqui, sem fazer a ordem, vai ser o seu nível com o elétron mais energético. Tranquilo? Nós precisamos, pessoal, fazer, como eu já disse, uma correção de exercício para a gente concretizar, vou dizer assim, esses conhecimentos aqui, esses conceitos. Nesta aula, ao final desta aula, vocês irão fazer um resumo de tudo o que foi dito nesta aula, tá? Façam um resumo, anotem os conceitos, se necessário, faça esses desenhos que está no slide, copie tudo o que vocês acharem importante, porque isso vai servir futuramente quando a gente for fazer um exercício, tá? E, infelizmente, após esses conceitos aqui, nós iremos entrar em um conteúdo que tem muita relação com esse agora. Então, a gente vai falar de elétrons um bom tempo, tá certo? Finalizando aqui, pessoal, olha só esse conceito, que é a regra de Hund, tá? Conceito que ele elaborou de acordo com seus estudos. Em um mesmo subnível de início, todos os orbitais devem receber seu primeiro elétron, e só depois cada orbital irá receber seu segundo elétron, que foi o que eu acabei de falar no início desse slide. Tá? Primeiro distribui os primeiros elétrons do orbital e depois vem encaixando os segundos. Isso não é difícil, vocês vão perceberem quando a gente estiver fazendo a resolução de exercício. Finalizando, portanto, pessoas, aqui nós temos a simbolização do nosso elétron. O número 3 vai indicar o número quântico principal, tá? Vai indicar a nossa camada de energia, tranquilo? A letra P significa o subnível, tá? Indica o número quântico secundário, tranquilo? Lembrem aí que o subnível P suporta 3 orbitais, comporta 3 orbitais, tá? E cada orbital comporta 2 elétrons, não esqueçam disso, tá? E aqui nós temos a numeração 1, que indica a quantidade de elétrons existente nesse subnível, existente na distribuição dos orbitais aqui do subnível P. Claro? Concluindo, finalizando essa aula, façam um resumo no caderno. A atividade vai ser disponibilizada lá na plataforma para vocês enviarem uma foto do que vocês fizeram, uma foto do resumo seus, certo? Boa aula para vocês, espero que eu tenha sido clara, espero que vocês tenham compreendido, espero ter alcançado o objetivo da aula de hoje, tá, gente? Todos esses conceitos falados aqui, eles vão ser esclarecidos na nossa correção de exercício. Aqui é uma introdução, na hora do exercício, vocês precisam saber o que é número quântico, precisam saber o que é subnível, o que é nível de energia, tá? Precisa saber também qual é o elétron mais afastado do núcleo, qual é o elétron mais energético. E, principalmente, vocês têm que precisam saber como esses elétrons são distribuídos nos subníveis, certo? Então, aqui nós temos uma breve introdução do que vocês vão precisar futuramente, certo? Boa aula para vocês,
bons estudos e espero que eu tenha alcançado o nosso objetivo da aula de hoje, tá? Que é conhecer e entender e compreender esses conceitos, certo?